Olá, meus amigos, que bênção poder estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje a gente vai dar seguimento aquelas 5 palavras que a gente estava compartilhando, que a gente está compartilhando a respeito das 5 características de um discípulo. É uma coisa assim fundamental para que a gente possa estar revisitando princípios, e a gente vê que, como discípulos de Cristo, nós estamos num constante evoluir da nossa vida. A gente não tem a nossa vida cristã finalizada porque a gente se converteu, porque a gente foi enxertado em Cristo. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo, lá em Filipenses 13, de 13 a 14, ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vejam que Paulo, ele é, talvez para mim, pelo menos na minha opinião, é um dos homens que mais se assemelham a Cristo. Ele tinha um entendimento claro, ele disse: não julgo havê-lo alcançado. Nessa mesma linha de pensamento, lá em Efésios 4:13, Paulo fala também: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós temos que falar como Paulo: não julgo havê-lo alcançado, para que a gente possa continuar perseguindo o objetivo, até que todos cheguemos à primeira unidade da fé, segundo pleno conhecimento do Filho de Deus, terceiro, a perfeita varonilidade de Cristo, quarto, a medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Paulo sabia que ele estava num processo de crescimento e desenvolvimento espiritual. Ele estava em um caminho de perseguição a um alvo. Que alvo é esse? Ser semelhante a Jesus. Aí a gente fala sobre essa questão do ser como Jesus, né? A gente já falou sobre a primeira característica, que ama Jesus mais do que a todos. A segunda característica, renuncia tudo quanto tem. E essa terceira característica que gostaria de abordar com vocês hoje é questão de praticar a palavra de Cristo. Pratica a palavra de Cristo. Em João 8:31, Jesus ele fala muito claramente, dizendo o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E aqui a gente pode ver facilmente aqui o se, que é uma condição. Se vós permanecerdes, aí sim nós vamos poder ser considerados como discípulos de Cristo. E não é a mais pura verdade isso aí? Jesus fala lá em Mateus 7, 28 e 29, lá no finalzinho do Sermão do Monte, Mateus escreve relatando o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. A autoridade de Jesus não vinha de um punhado de palavras descontextualizadas, mas ela vinha de uma vida coerente com o ensino que ele dava. Se Jesus vivesse uma vida incoerente, cheio de hipocrisia, ele jamais poderia impactar o mundo e a vida das pessoas como ele fazia. A autoridade de Jesus consistia em uma vida autêntica, uma vida coerente, uma vida fiel aos princípios do Pai. Em João 1, 35 e 39, o Senhor dá esse exemplo, porque ele diz assim: o ensino de Jesus era sempre precedido pelo exemplo. Veja só, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Jesus perguntou: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe Jesus: vinde e vede. E o que é mais precioso,
João relata: foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Os discípulos de João, ao verem Jesus, perguntaram: Mestre, onde ensinas? E Jesus sabiamente respondeu: Vinde e vede. E a palavra diz que eles foram e viram. Um outro texto muito precioso é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. E esse poder, meus irmãos, está intimamente ligado ao procedimento, ao testemunho. Jesus impactava aquele povo pela sua vida. Lá em Mateus 7:29, quando Mateus relata que ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus, os escribas conheciam a lei, sabiam exatamente o que fazer e não fazer, mas viviam de forma incoerente com o que a palavra fala e com a sua própria palavra. O discípulo de Cristo, ele pratica a palavra do Mestre. O discípulo de Cristo, ele entende que não só saber e conhecer é suficiente, mas pôr em prática na sua vida cotidiana. Aliás, eu tenho dito para muitas pessoas que quanto mais eu conheço da Bíblia e não pratico aquilo que eu conheço, o juízo de Deus vem de uma forma muito mais severa para com a minha vida. Por quê? Porque eu sei o que eu tenho de fazer e não faço. E a palavra diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E aí a gente fica se esforçando para a gente poder entender, muitas vezes, as pessoas que muitas vezes recebem a palavra e não a pratica. Recebe a palavra, ouve com alegria, até entende, mas não a põe em prática porque não é suficiente o amor que ela tem por Jesus. Jesus não brilhou nos olhos dela para que ela possa poder renunciar a si mesmo, né? Jesus mesmo fala lá em Marcos, e convocando a multidão e juntamente os seus discípulos disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse vai salvar a sua vida. A gente precisa entender da necessidade que nós precisamos praticar, obedecer à palavra de Cristo. Preste bem atenção. O fato de vocês me chamarem de Senhor não dará a vocês o direito de entrar no reino do céu. Jesus está dizendo isso. Muitas vezes a gente fala: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E Jesus olha para nós e não vê coerência na nossa vida, na nossa prática. E depois que a gente fez tantas coisas, ele pode simplesmente dizer para nós: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E nós precisamos entender essa necessidade, amados. A entender a necessidade de vivermos uma vida de santidade, como Jesus viveu. A gente precisa ser coerente com o ensino. Em 1 João 2,6, a palavra fala: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E como é que eu devo andar como Jesus andou? Eu devo ser fiel à palavra. Eu devo ser manso e humilde como Jesus. Mateus 11:29, quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Eu preciso ser santo como Jesus. Aí Pedro, lá em 1 Pedro 1,15, diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Eu tenho que aprender a servir como Jesus. Lá em João 13, 14 e 15, diz: ora, se eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. O que mais eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar ao mundo, porque Jesus me ordena, em João 17:18. Diz assim, Jesus falando com o Pai, ele dizia: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a gente tem que ter essa consciência de que Jesus nos enviou ao mundo. Mas eu tenho também que perdoar como Jesus. Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente.
Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E amar como Jesus. Eu tenho que amar como Jesus. João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei, que também vos ameis uns aos outros. Nós precisamos do Senhor, amados. Nós precisamos entender a palavra que ele mesmo colocou. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos dele, mas precisamos uns dos outros. O escritor de Hebreus nos anima, lá em Hebreus 10:23-24. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Sejamos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Que Deus nos abençoe.